Oi gente, eu sou a Ju do Clube do Meio-Dia e hoje eu vim conversar sobre os lidos, assistidos e escutados do mês de outubro e também sobre as minhas leituras pretendidas para o mês de novembro. Então hoje eu quero fazer um formato um pouco diferente de ir conversando assim sobre os livros, mas sem entrar em tantos detalhes, porque isso eu faço nos vídeos de resenha, nos posts do Instagram, no Substack, mas aqui uma conversinha mesmo. Então vamos começar com os lidos de outubro. Eu li Dom Casmurro, que eu tinha começado em setembro. Essa foi uma releitura que eu tinha lido pela primeira vez em 2012, eu acho. E foi muito especial pra mim. Eu fiz um vídeo de 40 minutos aqui no canal, porque eu queria realmente conversar sobre vários aspectos do livro, algumas coisas que eu fiz uma pesquisa. Machado de Assis segue sendo um dos meus escritores preferidos, assim, né, dos brasileiros e da vida. E eu ainda quero reler Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu li ali com uns 19 anos, eu acho. E enquanto eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando muito sobre a Ju de 15 anos, lendo esse livro, e a Ju de 28, sabe, relendo. E fiquei pensando em quantas coisas que quando eu tinha 15 anos eu queria, e com hoje eu tenho, né, hoje eu já conquistei. Coisas que eu imaginava que seriam, assim, muito adultas. E também fiquei pensando em tudo que a gente acha que a vida vai ser, né? Quando a gente é adolescente, criança, e nas coisas que acontecem. Então, além de ser uma leitura muito boa, esse foi um livro que me fez entrar em contato com a Ju de 15 anos, sabe? E aí eu li Noite das Bruxas, da Agatha Christie, pro Clube do Livro. Esse é um livro que já tem também vídeo aqui no canal, num vídeo de leituras recentes, junto com outras obras. Não é dos melhores livros que eu já li da Agatha Christie, mas a experiência de entrar num clube do livro tá sendo bem legal, é algo que eu sempre quis participar, mas eu nunca tinha realmente ido atrás ou tido tempo também pra ter ali os encontros, né? E eu cheguei a ler alguns livros do Clube da Prefeitura, que tem aqui, da Fundação Cultural, e também eu leio a Mulheres, mas eu não conseguia ir nos encontros porque eu tava sempre de plantão. E dessa vez calhou de dar certinho tanto os encontros do Noite das Bruxas quanto do próximo mês. Então, por mais que o livro não tenha sido tão bom, apesar de ter muitas coisas legais aqui, eu consegui realizar esse sonho, assim, de menina que eu tinha de participar de um clube do livro e tô achando bem legal. Agora, a minha leitura que acabou sendo a mais importante, eu acho, de outubro, e também era a minha leitura de Halloween, assim, a leitura temática que eu queria fazer de Halloween, foi Frankenstein ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley. Esse foi um livro que começou devagar, eu consegui passar 28 anos sem ter muitos spoilers do que realmente acontecia em Frankenstein, e eu nunca tinha assistido nenhum filme, então, óbvio, eu tinha ali algumas coisas que estão algumas referências que estão no imaginário popular, mas eu consegui chegar bem fresca para essa leitura. E no início eu demorei um pouquinho pra pegar o ritmo dessa leitura, sabe? Mas depois ela foi crescendo cada vez mais em mim, e quanto mais eu refletia sobre ela, pesquisava sobre os temas, relia alguns trechos, mas mais eu fui amando essa leitura, e agora eu acho que talvez seja um dos meus livros preferidos. Essa edição da Penguin Companhia foi uma delícia de ler, olha, ela abre. Então isso também foi uma experiência muito boa, os textos de apoio dessa edição são bem legais. E eles também têm no final uma comparação da edição de 1818, que foi a primeira publicada pela Mary Shelley, e depois ela editou esse livro e republicou em 1831 com algumas mudanças. Então eles têm esse texto ao final para dar uma comparada, e ela mudou algumas coisas importantes aqui, então eu achei bem legal. A maioria das edições é a edição de 1831, que é considerada a edição final, né? Mas a editora Aleph e mais uma, eles publicam o texto de 1818. E é o livro que talvez tenha o maior número de interpretações que eu já vi na internet, sabe? De youtubers, críticos, pessoas anônimas, aleatórias conversando, até no Reddit, assim, sabe? Eu entrei em vários lugares pra tentar entender como as pessoas enxergam esse livro e se relacionam com essa história. E eu achei realmente incrível, e a história da Mary Shelley é uma história meio fascinante, assim. Então foi uma experiência muito boa, valeu a pena insistir um pouquinho no início. E por último, em outubro, então, eu li Vida, do Penadinho.
Essa é uma leitura que eu já queria fazer também pro Halloween, né? Eu sou apaixonada pelas Graphic MSP, que são essas histórias um pouco mais profundas da Turma da Mônica, que são escritas por outros autores e artistas, né? Então são os personagens do Maurício de Souza imaginados aí por outras pessoas, e é sempre muito legal. Eu confesso que, assim, eu amei a arte de Penadinho. Coube super, né, pro Halloween, pra esse clima de Halloween. Mas a história eu achei ela um pouquinho mal desenvolvida. Eu achei que ela deixa algumas coisas, assim, meio confusas, mal explicadas. Eu não consegui me conectar tanto com os personagens de vida como eu consegui com várias outras Graphic MSP, como Lições, Laços, a História do Louco também. Então, foi uma experiência legal. Eu amo Turma da Mônica, então eu sou muito suspeita. Mas não foi a melhor, assim, pra mim. Gente, eu esqueci de comentar, mas é óbvio que vai ter vídeo no canal sobre Frankenstein. Esse livro que alugou um triplex na minha cabeça. O roteiro já tá pronto. Mas eu quero esperar estrear o Frankenstein do Guillermo del Toro, dia 7. Porque eu também quero conversar sobre os filmes. Então ontem eu assisti o Frankenstein de Mary Shelley. E aí dia 7 eu vou assistir esse na Netflix. E venho aqui conversar um pouco sobre as obras do cinema também, né? E tem a obra de 1931, o filme de 1931, que foi o que acabou dando origem para grande parte do que a gente tem hoje na cultura pop em relação ao Frankenstein. Inclusive o erro comum de achar que o Frankenstein é um doutor Frankenstein, né, enfim. Mas eu acho que esse filme eu vou deixar pra assistir mais pra frente, porque eu sei que ele tá muito distante da obra de referência, né, do trabalho da Mary Shelley. E nesse momento eu tô muito envolvida emocionalmente com esse livro. Então eu vou assistir ele mais pra frente, daí eu converso sobre ele lá no Insta ou no Substack, enfim. Gente, então vamos para os assistidos de outubro. Esse foi um mês bem atípico pra mim, eu assisti muita coisa. Eu não sou uma pessoa que costuma assistir muito filme, muita série. Mas esse mês eu tava muito empenhada em entrar no tema do Halloween, eu também estudei um pouco sobre a história. Então eu assisti muita coisa, eu também acabei saindo com os amigos, indo no cinema, então eu assisti mais coisas. E é o primeiro filme que eu assisti de Halloween, eu acho que eu assisti no dia 1º, foi Hubby Halloween, com Adam Sandler. Eu não gosto do Adam Sandler, assim, eu não gosto de nenhum filme dele, eu acho ele muito machista, eu acho o humor chato. Mas eu resolvi dar uma chance porque eu vi várias pessoas falando que esse filme era um Halloween mais aconchegante, que era divertido. Gente, eu achei horrível. Eu não consigo entender essa cultura americana de bullying com as pessoas, de achar isso engraçado. Enfim, achei um filme muito chato, que não é sobre nada, é caricato, horrível, não recomendo. Depois eu reassisti Palm Springs, que não tem nada a ver com Halloween, mas tinha um dia que eu tava afim de assistir alguma coisa, peguei Palm Springs, que é um filme muito bom, eu amo esse filme, com o Andy Samberg e com a Mother do How I Met Your Mother, esqueci o nome da atriz. Que eles ficam presos num loop temporal, e aí não dá pra você querer entrar muito na parte científica do negócio. Mas é um filme muito divertido e que traz alguns temas bem sérios, assim, pra você refletir, mas de forma leve, sabe? Eu gosto muito, pra mim esse filme é sobre você querer sair do seu buraco, sabe? E a química entre os dois protagonistas é super legal. Enfim, pra mim é um filme sem defeitos. Depois eu assisti um bem curtinho, que é o It's the Grey Pumpkin, Charlie Brown. Que eu não sei se ele foi traduzido pro português. Que é um desenho ali, né, do Charlie Brown, da turma do Snoopy, com o Halloween. Ele é bonitinho, é curtinho, é bem infantil. Mas um dia eu pus enquanto tava aqui fazendo outras coisas e foi bem gostosinho. Aí vamos entrar nos que talvez eu mais gostei esse ano, que foi Hocus Pocus, que é o Abracadabra. Um é muito divertido, pra quem gosta de Halloween aconchegante e divertido, que tem na Disney, né, é um filme da Disney. Eu assisti o 2 também, o 2 não é tão bom. Depois assisti o Halloween 1978, que é o primeiro Halloween, e o Halloween, de novo, só que o de 2018. E aí o de 1978 eu amei. Achei muito bom, dá pra ver muito das origens, né, É um filme que influenciou muito outros filmes de terror. Achei bem divertido também, assim, a trilha sonora é muito boa. Não é um filme que dá medo, né, eu acho bem difícil filmes de terror que realmente dão medo. Mas eu gostei muito. E o de 2018, ele é bem maluco, assim, né, ele não tem a qualidade narrativa de 78. Mas eu achei ele bem divertido também, ele perde um pouco a mão, mas eu achei bem divertido. Aí, alguns desses eu mencionei no meu vídeo de Halloween, né? Mas eu assisti Trick or Treat,
E VHS Halloween e Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa, num dia que eu fui na casa de um amigo meu pra gente assistir filmes de Halloween. Trick or Treat ou Scooby-Doo são bem divertidos, são legais. O VHS eu não recomendo, achei bem chato. E achei pesado de um jeito ruim, sabe? Não achei um pesado de, é assustador. Outros 2 filmes que eu também comentei no vídeo de Halloween foram Beetlejuice e Família Addams, que são muito bons, e Beetlejuice virou um dos meus filmes favoritos da vida. Também são muito bons pra quem gosta de um Halloween, um terror divertido. 2 filmes, eles são meio singelos, assim, na mensagem, na relação entre as pessoas. Então eu achei bem legal. E aí, quebrando um pouco o clima, né, de outubro, eu assisti A Mulher na Cabine 10, que é a adaptação de um livro que eu li muitos anos atrás no Clube do Livro da Pã Gonçalves, que era leitura conjunta online, assim, né? E assim, eu já achei o livro muito ruim. Eu achei o plot no final tudo muito mal desenvolvido, apesar da escrita te manter, assim, querendo saber o que vai acontecer. E o filme é terrível. E aí eu não sei o que é pior. Sinceramente, eu não sei. Porque eles conseguiram fazer um filme com a Keira Knightley ficar ruim. É muito ruim, gente. Assim, eles se perdem, é bagunçado, nada faz sentido. É ruim. E aí, por último, teve alguns cinemas aqui que estavam repassando filmes clássicos de terror na última semana de outubro. E a gente foi assistir O Exorcista no cinema, que eu nunca tinha assistido, então foi muito legal ter essa experiência de assistir na telona, né? Foi um filme que eu achei incrível, maravilhoso, adorei os temas que ele traz, a tensão, pensar que essa coisa de uma história de terror com possessão de uma criança estava sendo feita de uma forma muito inovadora pela primeira vez, as pessoas nunca tinham assistido uma história assim no cinema. E eu acho que o filme, ele faz muito bem o terror, sabe? Esse mês eu não assisti muitas séries, mas eu tava assistindo alguns episódios de um Scooby-Doo que tem na Netflix, um Scooby-Doo mais novo. No início eu tava achando péssimo. Ele não tem a alma que os Scooby-Doos, os primeiros, têm. Mas agora eu até tô achando algumas coisas divertidas, tem umas piadas bem engraçadas. Mas eu acabo sempre assistindo na hora de dormir, então metade do episódio eu perco. Então eu não estou qualificada pra fazer muitos comentários. Indo então pras músicas e pros podcasts, meus escutados... Esse mês, como tem sido há muitos meses, a Sabrina Carpenter foi a minha artista mais ouvida. E ela foi seguida pela Duda Beat, pela Olivia Rodrigo, por Cigarettes After Sex, que fazia tempo que eu não ouvia, e por Jonas Brothers, que eu tenho ouvido algumas músicas do álbum novo deles, que eu tô gostando bastante. E eu também ouço bastante podcast na academia, ou às vezes quando eu tô indo pro trabalho. Um que eu ouço sempre, que eu gosto muito, é o Gostosas Também Choram, da Leila Brandão. Eu acho ele muito assim, ele é relaxante, mas ele sempre me faz pensar, quase sempre. E eu sinto que a Leila é minha amiga. E agora lançou um podcast chamado História na Rua, que fala sobre a história das pessoas que dão nome às ruas de Curitiba. O primeiro episódio foi sobre a Júlia Vanderlei, que tem inclusive escola com o nome dela, tem algumas homenagens a ela aqui, que foi uma professora muito importante paranaense, porque ela foi a primeira professora, não lembro se do Paraná ou do Brasil, eles falaram no podcast, que estudou em escola mista. Então a formação de professoras mulheres e de professores homens eram diferentes na época, né? Eram separadas. E eu achei bem interessante. Por enquanto saiu só um episódio, tá saindo todas as quintas. Então amanhã tem um episódio novo, achei bem legal. Gente, então esse foi meu resumão de outubro. E agora nós vamos entrar nas minhas leituras pretendidas para novembro. E eu já adianto que esse é um tema delicado, porque eu já tinha algumas coisas na lista, né, na fila ali pra novembro, planejadas. Aí alguns livros que eu quero muito ler chegaram, que estão bem alinhados, assim, com o momento que eu tô vivendo, assim, de coisas que eu quero ler. E agora tá uma bagunça. Eu também fui no sebo, comprei um livro, comecei a ler. Então, eu não faço promessas, mas eu vou começar então por Bone, o volume 1, que eu já li. Então, eu comecei a ler ele dia 2, eu acho. Esse volume 1 eu já tinha lido uns anos atrás, só que ele tem mais 2 volumes. E aí eu queria reler o primeiro pra poder pegar o 2 e o 3 pra ler. Essa box da Todavia é super bonitinha. E Bone, gente, é uma HQ muito divertida. Então eu vim de algumas leituras um pouco mais densas, eu tô fazendo leituras um pouquinho mais densas. E eu achei que foi a história perfeita pra dar uma quebrada, assim. Valeu super a pena, e eu não sei ainda se eu vou pegar a 2 e a 3 pra ler esse mês, talvez a 2.
mas com certeza eu quero. Então, se eu sentir que eu tô precisando ler algo mais leve, mais tranquilo, eu vou pegar o volume 2 de Bone. Mais uma leitura certa para novembro é Violeta, da Isabel Allende. Esse foi o livro escolhido para o Clube do Livro esse mês. E vai ser a minha primeira leitura, meu primeiro contato com a Isabel Allende. Eu pensei em começar por A Casa dos Espíritos, mas esse ano eu acabei escolhendo comprar Violeta pra conhecer, assim, né, a obra dela. Me interessou um pouco mais a sinopse desse livro. Tô bem animada pra começar. A gente tem que ler metade até o dia 16, então acho que hoje eu já vou começar. E aí vou atualizando vocês. Outra leitura que eu já comecei foi O Senhor das Moscas. Eu fui no sebo e daí eu encontrei essa edição da Penguin, e daí eu não resisto a edições da Penguin, principalmente uma que não tá disponível, né, aqui no Brasil, assim. E tava bem barato. E acabou que eu fiquei tão animada com essa edição, porque eu achei ela tão bonita. E esse é um livro que já tava na minha lista, mas não pra esse ano, que eu acabei já começando ele, e daí eu acho que eu vou continuar esse mês mesmo, né, porque senão eu vou ter que recomeçar. Acho que não vai ser um livro demorado pra ler, mas ele é um pouquinho mais... Os temas dele são um pouco mais pesados, né? Mas não vai ser um livro denso também. Então, vamos ver. Acho que termino esse mês ainda. No início do mês, eu também comecei a leitura de um livro que eu tenho há bastante tempo aqui na biblioteca, mas que eu não pretendo terminar esse mês, nem esse ano. Quero fazer essa leitura devagar, assim, aos poucos, que é A Nova História das Mulheres no Brasil. Esse é um livro que eu ganhei da minha tia há alguns anos já, e eu sempre estive muito interessada nele, mas ele é longo, ele é uma leitura mais técnica, né? Então eu acabei nunca pegando nele, e agora eu comecei. Ele não é tão novo, né? Ele não tá tão atualizado, mas ele tem uma proposta muito interessante que eu acho que ainda se mantém válida, de discutir um pouco dos avanços e das mudanças do ser mulher no Brasil do século XX para o início do século XXI. E aí os capítulos, eles são separados por temas e eles foram escritos, então, por autoras diferentes. Pesquisadoras, professoras que se concentram mais nesse tema, né? Então, por exemplo, vai ter um capítulo sobre mulheres velhas, que eu achei muito interessante. Depois um capítulo sobre corpo e beleza, trabalho, lazer. O primeiro capítulo é sobre arranjos familiares, então a transformação do papel da mulher dentro da família, né? Eu senti falta de ter aqui um capítulo sobre mulheres trans. Esse livro foi escrito em 2012, publicado em 2013, então acredito que essa seja uma das coisas que está desatualizada, né? A falta dessa discussão sobre essa população que é tão importante aqui no Brasil e que tem tantas questões, né, para serem tratadas. Mas eu tô achando interessante, eu li o capítulo sobre os arranjos familiares e eu tô pensando em fazer uns posts lá no Substack, talvez atualizando sobre essa leitura, que eu acho que ninguém vai se interessar. Mas pelo menos vai servir como um diário de leitura pra mim. E não sei, acho que eu vou demorar pra terminar. E aí, por fim, nós temos 3 livros que eu queria ler logo, mas eu não acho que eu vou conseguir ler os 3 no mês de novembro, porque eu tenho Violeta pra ler, O Senhor das Moscas pra terminar, que eu tô bem no início. Eu queria muito pegar o volume 2 de Bone, e eu tô fazendo essa leitura lenta, mas estou lendo, né, de Nova História das Mulheres no Brasil. Então não sei nem se eu vou conseguir ler algum. Mas o primeiro é A Sucessora, de Carolina Nabuco, que meu irmão me emprestou. Esse livro tem fortíssimas, muito fortes suspeitas, indícios de que ele foi plagiado e deu origem, então, a Rebeca, da Daphne du Maurier, que deu origem ao filme Rebeca, dirigido por Alfred Hitchcock. E, assim, ficou por isso mesmo, chegou a ter alguns processos ali, alguns trâmites na época, mas eu acho que Carolina Nabuco, ela não quis entrar com o processo de fato e tal. Não tenho certeza. Quando eu ler o livro e trouxer o vídeo aqui, daí eu converso um pouco mais a fundo sobre essa história do plágio. Mas tudo indica muito fortemente que Rebeca é um plágio de A Sucessora. Então eu tenho muita curiosidade. Antes eu queria ler Rebeca, mas daí, quando eu soube disso, eu resolvi mudar pra A Sucessora. Foi meu irmão, né, que me contou. E então é um livro meio suspense, assim, né, brasileiro, de uma autora importante aqui no Brasil. Então tenho bastante curiosidade pra ler. Por fim, eu tô com 4 livros de não ficção aqui comigo que eu quero muito ler. 2 eu já designei para o ano que vem, mas 2 deles eu gostaria muito de ler esse ano ainda.
Só que dezembro vem leituras de Natal, e daí será que vai rolar? Não sei. Mas o primeiro deles é então o Manifesto das Espécies Companheiras, da Donna Haraway. Essa edição da Bazar do Tempo tá super linda. Nesse livro, Donna Haraway vai falar um pouco então da relação entre o ser humano e os cães, principalmente, né? Eu vou ler aqui porque ela é muitas coisas, essa mulher. Ela é filósofa, bióloga e teórica feminista. Formada em zoologia, tem doutorado em biologia, daí vai falar as universidades, enfim. E ela é pesquisadora de temas relacionados ao feminismo e às ciências. Ela se tornou a primeira professora de teoria feminista com estabilidade dos Estados Unidos. Ela tem um livro publicado sobre feminismo, que é bem famoso, que é o Manifesto Ciborgue, que eu não li ainda. Mas eu fiquei muito interessada nesse livro aqui. Tô bem curiosa pra ler, ver o que ela propõe pra gente, né? E qual que vai ser o meu ponto de vista como médica veterinária. Mas eu também tô muito curiosa com Monstros, da Claire Dederer. Então aqui a autora vai propor um diálogo e um debate sobre o que fazer quando um autor, né, um artista, ele é uma pessoa terrível, mas ele tem uma obra maravilhosa. Então esse é o debate proposto aqui. Inclusive tem uma chamada falando o que deve o fã fazer diante da monstruosidade de um artista. Esse é um debate que muito me interessa, que eu tenho pensado sobre isso cada vez mais nos últimos anos, já que muitos dos grandes artistas e autores, eles foram pessoas horríveis. E ninguém é perfeito, né? Então quase todos os autores que a gente vai pesquisar, eles tiveram algo, né, de ruim. Mas aqui ela já vai começar falando do Roman Polanski. Então ela já vai começar com um tema pesado, né? E eu tô muito interessada e eu acho essa edição muito bonita também. Tô com vários livros lindos aqui que eu queria conseguir destacar na minha estante. Vamos ver o que vai rolar. Como eu tenho várias opções, eu vou lendo meio no que eu tiver afim, entendeu? Me bateu vontade de ler Bone, eu li. E aí, quando eu vou pegar o volume 2 de Bone, Monstros, o Manifesto das Espécies Companheiras, a sucessora, eu não sei porque eu não tenho a menor ideia de como minha vida vai ser esse mês. Gente, vim aqui, Ju Editora, avisar algo que eu esqueci, que esse mês, ali no final da segunda quinzena, vai ter um vídeo de sugestões de leitura e filmes de Natal. Eu acho que eu vou ter que dividir ele em 2 partes, inclusive, então talvez saia um em novembro e um em dezembro. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu achei bem divertido de gravar. Me contem aí nos comentários qual foi a sua leitura preferida de outubro, se você já tem algumas leituras pretendidas para novembro. E me sigam nas outras redes, eu sempre deixo tudo ali na descrição, pra gente continuar tendo nossas conversas literárias em todos os formatos que cabem. Um beijo e tchau!